Ei, conselheiro e conselheira tutelar, Emerson Freitas para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero meditar com vocês sobre o tema problemática da fiscalização do isolamento social à criança e ao adolescente pelo conselho tutelar, tá certo? Existem muitos conselheiros tutelares envolvidos juntamente, em conjunto com o pessoal da saúde, tá certo? E o que tem acontecido? Muitos conselheiros têm me procurado, têm questionado, têm indagado em relação à legalidade disso tudo. Eu vou relatar com vocês aqui nesse vídeo pelo menos 4 problemáticas. Então vamos às 4 problemáticas, né, da fiscalização realizada pelo Conselho Tutelar a crianças e adolescentes em tempo de isolamento sociais, né? Vamos lá. Inclusive, eu recebi de uma conselheira tutelar, eu não vou revelar aqui qual a cidade, mas ela me mandou o decreto municipal, e no decreto municipal, em um dado artigo, né, tem um parágrafo lá que diz o seguinte: as conselheiras tutelares, dentro das atribuições que lhes são conferidas, têm autonomia para abordar as crianças e adolescentes que estiverem em aglomeração ou sem uso de máscaras, a fim de cobrar as suas responsáveis, né, atitudes para evitar essa situação. Eu vejo uma problemática muito grande aqui. Primeiro, que realmente o Conselho Tutelar ele tem autonomia, um órgão autônomo, né? E aqui fala dentro das suas atribuições que são conferidas. Aqui, a pessoa que redigiu esse decreto, ela quis dizer que o Conselho Tutelar ele tem a atribuição de cuidar, de ser um cuidador de crianças e adolescentes, tá certo? Mas ele acertou quando disse aqui que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que ele tem autonomia, né? Que dentro das suas atribuições, que ele só pode agir dentro das suas atribuições. Isso aqui a gente pode levar para esse lado. Mas o que tem acontecido é que esse decreto, a conselheira me procurou ainda hoje, dizendo que ela tem sido cobrada, o colegiado tem sido cobrado, e o colegiado está dividido. No Brasil a gente vê aí alguns conselheiros, né, dando o braço a torcer, falando: não, eu não vou caçar confusão, vamos compor essa equipe que está partindo aí para a fiscalização, né? A gente vê aí principalmente o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal da saúde, estão querendo envolver o Conselho Tutelar. O grande problema é que o Conselho Tutelar ele tem toda uma demanda também de trabalho, né? Em primeiro lugar, ele tem toda uma demanda de trabalho, ele não pode parar o seu trabalho para atender uma demanda que não é sua atribuição, nem da saúde, nem de segurança pública, nem da educação, né? E muito menos dessa questão agora aí do isolamento social, tá certo? Mas vamos para as problemáticas. Eu enumerei aqui 4 problemáticas, né? A primeira é o seguinte: nem todos os conselheiros tutelares estão imunizados. A vacina ainda não alcançou todos os conselheiros tutelares. A gente vê uma campanha aí, todo mundo aí reivindicando que os conselheiros tutelares sejam imunizados, sejam vacinados, mas infelizmente essa não é uma verdade ainda em todo o Brasil. A gente vê aí alguns municípios que os prefeitos se conscientizaram e imunizaram todos os conselheiros tutelares. Mas essa não é uma realidade do Brasil. Então, ainda que o conselheiro tutelar tivesse autonomia, legalidade para realizar esse tipo de trabalho, atender essa demanda a qual querem jogar no colo do conselho tutelar, teríamos esse primeiro problema. Nem todos os conselheiros tutelares estão imunizados. E aí, eu vou partir para o campo de batalha sem estar protegido, sem o escudo da imunização, sem o colete da imunização? Vou entrar nesse tiroteio aí, não é, desse vírus? É complicado. Então essa aí é a primeira problemática. Segundo, o Conselho Tutelar não é um órgão de repreensão. Isso é muito sério. Todas as vezes que tentamos colocar o Conselho Tutelar como órgão de repreensão de crianças e adolescentes, da mesma forma, todas as vezes que colocamos a polícia militar ou até mesmo a polícia civil como órgão de repreensão da criança, quando fala: a polícia vai prender, olha, o Conselho Tutelar vai te levar, vai não sei o quê. Isso é negativo. Sabe por quê?
O artigo 136 do Estatuto, o inciso 1º, fala-se atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98, direitos ameaçados e violados, ou no artigo 105, que é caso de ato infracional praticado por criança, aplicando as medidas previstas no artigo 101, do 1 ao 7. Aqui é bem claro, fala atender crianças e adolescentes. Então, a atribuição primária do Conselho Tutelar, eu costumo dizer que existe uma hierarquia dentro da lei. Aquilo que é mais importante vem primeiro. Então, esse inciso 1º, a atribuição mais importante é atender crianças e adolescentes, né? E a gente vê que esse atender não é literal, né? Eu vou atender a uma criança sem, às vezes, nem conversar com ela. Eu vou estar prestando atendimento à criança ou adolescente, certo? Mas pode ser literal. Quantas crianças procuram ou já procuraram, quando eu estive conselheiro tutelar, né? Muitas crianças, muitos adolescentes me procuraram o conselho tutelar, me procuraram por telefone, em casa, na rua, né, pedindo socorro, tá certo? Então, se as crianças e adolescentes do meu município começaram a olhar para mim, me ver como uma pessoa que repreende, uma pessoa que está ali para reprimir, né, para ameaçar. Sabe Deus como que esses conselheiros estão chegando, como tem sido essa repreensão. Tem conselheiro tutelar aí que deveria ter feito prova, né, para a polícia civil, para a polícia militar, porque gosta muito de toda essa questão, né? E o conselho tutelar ele não é para isso, é um órgão mais administrativo, ele não é um órgão executivo, tá certo? Então, essa problemática, a segunda problemática é o conselho tutelar não é um órgão de repreensão, pelo contrário. Ele protege, ele zela pela criança, pelo adolescente? Não. Ele zela pelo cumprimento do direito de criança e adolescente, tá certo? E terceira problemática que eu consigo ver, o conselho tutelar não executa serviços. Ele não é o órgão para sair a campo para executar. Ainda que a gente vê aí durante mais de 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, e o anseio da população, o anseio da rede de atendimento, do poder público e até de certos promotores e de alguns juízes é que o Conselho Tutelar vá a campo para executar serviços, para fazer, mas ele não é um órgão executor de serviços, ele não executa serviços, ele atua de acordo com as suas atribuições e ele requisita serviços públicos para crianças e adolescentes. Ele requisita para aqueles que são encarregados de cumprir o direito, como diz lá no artigo 131, né? A segunda parte, ele é encarregado, o conselho tutelar é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Esse zelar não é ele fazer, é ele cuidar para que alguém, aquele que de fato tem que efetivar aquele direito, que o efetive, tá certo? Então a gente tem essa problemática aí também, de que o conselho tutelar ele não deve executar política pública, ele não deve ser um órgão executor de serviços, tá certo? E quarto e último lugar, né, existe também, e eu acho hoje, né, nesse momento agora, né, é uma questão muito importante que precisamos observar, questões sociais. Há uma problemática de questões sociais também. E aqui eu não estou falando só dessa fiscalização aí pelo Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar tem que sair desta equipe, o Conselho Tutelar não pode fazer parte desta equipe. Se há violação de direitos, a equipe da polícia, da vigilância sanitária, da saúde, identificou violação de direito, vai sim encaminhar o caso, essa informação ao Conselho Tutelar, que irá aplicar as devidas medidas de proteção, etc e tal. Ele vai entrar em ação ali. Mas esse quarto ponto agora, eu quero fazer uma reflexão. Tem as questões sociais, né? A gente vê aí que estão repreendendo pessoas que estão sem máscara. Mas e aí, estamos fornecendo a máscara, aquela pessoa não tem condição, não tem R$5, não tem R$10 para dar numa máscara. E aí?
estamos vivendo uma situação muito complicada no Brasil. Eu vejo que tá todo mundo certo e tá todo mundo errado, porque é algo muito novo. Aquele que está falando que tem que fechar tudo, temos que ficar em casa, lockdown, tá certíssimo, não está errado. Mas aquele também que fala que temos que trabalhar, não podemos ficar sem trabalhar, também está certo. E aí? São situações que nunca vivenciamos, né? Mas tem essa questão toda social. Nós, pelo menos, temos uma casa, na maioria aí dos conselheiros tutelares, outros atores do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Criança e Adolescente. Temos a nossa casa, temos o conforto do nosso lar, saímos da cozinha, vamos para a sala, vamos para um quarto, vamos para uma área. Temos o aconchego do nosso lar. Agora eu falo com relação à problemática aqui, que grande parte da população não tem uma moradia digna. São moradias impróprias para a habitação humana. A verdade é essa. Impróprias para se fazer um isolamento social. Agora eu vou cobrar um isolamento social, a pessoa está lá na calçada. Eu conheço, na minha cidade, existem famílias que não tem como ficar dentro de casa. Elas ficam durante o dia na calçada, né? Na calçada, ou passeio, como você assim o chama, né? Não sei o lugar, a região aí do seu estado aí, né? Como que chama? Aqui em São Paulo fala calçada, lá em Minas Gerais, eu sou mineiro, lá a gente fala passeio, né? Então muitos ficam ali na beiradinha da rua ali, porque não, fica ali, coloca uma cadeira, ou sentam ali no meio-fio, porque não tem onde ficar dentro de casa. A estrutura lá não pode nem chamar de casa, o barracão, ou aquele lugar impróprio para a habitação humana que ela está ali, não tem ventilação, né? Sem ventilação, sem espaço. Vamos fazer o isolamento, coloca todo mundo dentro de casa, não tem espaço, né? E sem nenhum conforto. Então é complicado. Tem essa problemática também da questão social. A questão social. Estamos cobrando, será que vamos cobrar de pais, né, de mães? Fica todo mundo dentro de casa. A casa lá não comporta, é um forno, né? Não tem quintal. A pessoa tem um pedacinho ali, um puxadinho ali num lote ali, 2 metros, 2 por 2 ali, e mais 2 por 2, acabou toda a casa, né? Então esse apelo eu faço aí também para que a assistência social venha fazer um levantamento dessas pessoas também, né? E que os prefeitos venham buscar recursos também para dar moradia digna, né, para as nossas famílias, para as nossas crianças, principalmente famílias que têm crianças, adolescentes, idosos, tá certo? Então, temos essas problemáticas aí, tá? E o Conselho Tutelar, ele não é esse órgão que deve ser acionado para fazer esse tipo de fiscalização. A gente vê que há toda uma cobrança, uma resposta. A sociedade até parece que o Conselho Tutelar, em sua maioria, recebe um salário muito grande, porque é tanta cobrança em cima do Conselho Tutelar que, infelizmente, em sua maioria, quando ganham muito, ganham um salário mínimo. Então temos que pensar sobre isso também, né? Estamos cobrando, a sociedade quer cobrar do Conselho Tutelar uma resposta que ele não tem, né? E o Conselho Tutelar ele tem que se posicionar firme e dizer nesse momento também para que veio, né? Eu tive contato hoje com uma conselheira tutelar, ela entrou em contato comigo, na verdade, e disse que o colegiado está dividido. Diz que 2 conselheiras falaram, não, nós vamos fazer sim a fiscalização. O que vocês têm que fazer? Reúnem colegiado, delibere, e aquilo que está deliberado ali, os 5 conselheiros tutelares têm que cumprir. Tá certo? Então, um forte abraço, que nós possamos nos conscientizar disso. O Conselho Tutelar, ele só faz fiscalização de instituições que estão lá, descrita no artigo 90, de acordo com o artigo 95. Tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe a todos.